Oi, oi, oi! Quero saber se você já ouviu falar sobre a zona de poder do feedback. Quero também provocar você a entender sobre o feedback positivo e o quanto isso impacta no desenvolvimento e na mudança das pessoas. Não há elogio mais poderoso das que vêm de pessoas que confiamos e admiramos. E eu quero te dizer que para muitos essa pessoa é você. Eu sou a Alessandra, faço parte da Estalo e você está aqui no nosso canal. Pois é, gente, falando em feedback, esse é um assunto extremamente importante quando a gente fala sobre mudar, reforçar, minimizar comportamentos de quem está com a gente. E, obviamente, feedbacks de figuras de autoridade é muito poderoso. E aí a gente precisa qualificar o entendimento que a gente tem sobre o que a gente devolve para as pessoas, principalmente quem é líder. E mais do que isso, não aquele líder de crachá formalizado, mas uma liderança que tu exerce dentro de um grupo, o quanto tu influencia, impacta as pessoas ao teu redor. E eu quero que tu entenda o quanto o feedback, quando ele é poderoso, ele tem um tom, né, emocional muito importante. A gente sabe que a mudança ela é muito mais eficaz quando a gente se sente bem e não o contrário. A gente só vai se desenvolver, a gente só vai estar com a escuta aberta, a gente só vai compreender que a mudança é necessária quando a gente está se sentindo legal, positivo, e não quando a gente está desmerecido, né? Desqualificado para baixo. Então, sabendo disso, o feedback ele deve ser dado no momento certo e fazer com que a pessoa que está recebendo o teu feedback se sinta capaz. Porque como que tu tá dando um feedback para a pessoa que geralmente é um feedback não só de elogio, mas aqueles que a gente precisa minimizar algum ruído, ajustar algum processo, né? Ajustar alguma situação que não deu muito certo. Quando a gente provoca isso no outro, a gente precisa fazer com que ela se sinta capaz que ela pode mudar. Porque se a gente chegar dizendo que não serve, que não foi bom, que é ruim, que não tem habilidade, que não tem capacidade, qual vai ser o esforço e qual vai ser a mudança que de fato eu estou provocando na pessoa? Então eu preciso primeiro entender qual é o momento certo de fazer esse retorno para o outro, e mais do que isso, é eu redefinir o significado de sucesso, gente. Sempre lembrando que muitas vezes a gente só elogia, a gente só vê se deu certo ou não quando o resultado já tá posto, já tá feito. Aí a gente mede, né? Ah, foi feito, não foi feito, sim ou não, verde e vermelho. O que eu tô provocando aqui vocês é que o feedback ele pode acontecer ao longo do processo, sem antes a gente saber qual foi o resultado. Não importa se a pessoa talvez não vai entregar o relatório no prazo certo, mas eu sei que ela está fazendo um esforço em redigir aquele texto, aquele relatório da melhor maneira possível. É muito melhor eu elogiar o processo para que eu tenha um resultado positivo lá na frente do que eu esperar o resultado acontecer ou não e eu poder oferecer a minha visão sobre isso. Então, o quanto a gente entende que feedbacks apreciativos, feedbacks positivos ao longo do processo só reforçam e maximizam aquilo do que as pessoas são capazes. Sempre lembrem, gente, que o feedback ele tem um poder emocional gigante. E quando o assunto é pelo qual a pessoa se importa muito, e é de uma área do qual muitas vezes essa pessoa se sente insegura a respeito do desempenho dela, é aí que acontece a zona de poder do feedback. No momento em que eu ofereço um feedback sobre algo que a pessoa tem interesse, ela se importa com aquilo, e ela pode se sentir inseguro de como ela está desempenhando aquela atividade,
é aqui onde eu tenho mais poder emocional para que a pessoa compreenda a mudança, a transformação ou alavancar alguma atitude, algum comportamento que ela esteja tendo, certo? Então, qualquer feedback que está na zona do poder, ele vai ser amplificado. E aí, gente, é nessa hora que a gente vê a influência da figura de autoridade. Ou a gente pode usar isso a favor, no caso, inspirar brilho, energia, vontade, capacidade, ou a gente pode lançar mão de grandes sombras para a pessoa. Muitas vezes as pessoas recebem feedbacks negativos, né, ou oferecem feedbacks negativos em momentos onde a situação está vulnerável. E esse é o pior momento da gente oferecer um feedback. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Sabendo do momento certo, eu vou poder ter oportunidade de dar feedbacks sinceros, espontâneos, que sejam encorajadores, e ela é uma ótima forma, uma enorme forma, de fato, de desenvolver as pessoas de maneira positiva. Então não esquece do poder que tu tem aí nas mãos, de tu usar a zona do poder de feedback para que tu possa ter muito mais resultados e provocar mudanças que sejam saudáveis e sejam possíveis uns com os outros, certo?